Vamos abrir no livro de Gênesis, no capítulo 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, filho meu. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás deles, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Amém, amados? Glória a Deus. Querido Deus, Pai amado, eu me coloco, Senhor, uma vez mais diante da Tua presença. E declaro, Deus, que não apenas neste momento, não apenas nesta noite, mas em todos os momentos que o Senhor me conceder, Pai, de vida nesta terra, eu quero oferecer o meu melhor a Ti, Pai. Eu quero entregar, Senhor Jesus, o meu melhor para a glória do Teu nome, Senhor, porquanto o Senhor tem sido, ó Pai, o Deus provedor na minha vida. O Senhor tem sido, Pai, a minha fonte de suprimentos. E eu te louvo e te glorifico, Pai, entregando, Senhor Jesus, tudo o que há de melhor em mim. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós estávamos ouvindo durante a ministração do louvor, que a fé, sem ela nós não podemos agradar a Deus. Nós temos que ter fé se nós queremos agradar a Deus. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então é o firme fundamento de todas as coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. E Deus, ele provou a Abraão, já muito antes desta prova, quando ele disse para ele, sai do meio da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão ali, ele estava sendo provado porque Deus estava pedindo algo para ele que para qualquer um de nós, hoje nós iríamos questionar, nós iríamos
pensar e repensar se iríamos ou não acatar aquele pedido, aquela ordem. Porque Deus estava pedindo para que ele saísse do meio dos seus familiares. Deus estava pedindo para que ele deixasse a segurança e o conforto da casa dos seus pais. Para que ele fosse para uma terra desconhecida, onde ele não tinha amigos, onde ele não tinha nenhum familiar dele que pudesse socorrê-lo num momento de dificuldade. Ele estava indo para um lugar que ele nem mesmo sabia o que ele iria encontrar ali. Mas ele confiou na palavra do Senhor. Ele não questionou. Quando o Senhor disse para ele: sai do meio da tua parentela, sai da casa dos teus pais, ele imediatamente saiu. E nós, muitas vezes, nós questionamos quando Deus nos diz alguma coisa. É próprio do ser humano, será que é Deus falando? Será que é carne? Será que não é vontade minha? Será que não é desejo do meu coração que seja assim? Aí nós pedimos: Senhor, se é o Senhor que está falando, fala novamente. Envia alguém para confirmar esta tua palavra. E nós muitas vezes deixamos passar uma grande oportunidade por não confiarmos, por sermos como Tomé, por não termos fé, por não crermos que Deus realmente, Ele fala ainda nos dias de hoje. Ele continua falando conosco. Ele fala através da palavra, Ele fala através das orações, Ele fala através dos louvores, Ele fala conosco através de sonhos, através de visões. Deus continua falando ainda conosco. Basta que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos, que nós estejamos prontos para ouvir e entender e pôr em prática, usar a nossa fé naquilo que o Senhor está falando. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos Deus falar e falamos: não, Deus não tem falado comigo. É você que não está ouvindo Deus falar com você. Pode estar certo que Ele fala conosco o dia todo, todos os dias. Ele não nos deixa confundido. Ele não nos deixa na ignorância. Ele nos mostra, Ele revela o que Ele tem para nós. E assim, irmãos, Abraão, ele saiu e ele foi para aquela terra distante. E ali, num dos momentos, ele questionou a Deus. Ele disse: Senhor, o que hás de me dar se eu não tenho filho? E Deus tinha feito esta promessa para Abraão quando ele saiu da casa dos seus pais. Ele diz: farei de ti uma grande nação, será pai de multidão. E como seria se ele não tivesse filhos? Então, indiretamente, Deus já disse para ele: eu vou te dar um filho, eu vou te dar um herdeiro. E ele não ouviu, ele não entendeu. E é isso que eu estava falando. Precisamos ouvir e entender aquilo que Deus fala. Precisamos ter sabedoria para interpretar a palavra de Deus quando ela vem para nós. E ele diz para Deus: o que me darás se eu não tenho filho? E o Senhor prometeu que daria a ele um filho. Só que muitas vezes, irmãos, nós somos imediatistas, né? Nós colocamos alguma coisa nas mãos de Deus e queremos de imediato. Nós queremos na hora. Nós não sabemos esperar. E foi isso que aconteceu com Abraão. Por não saber esperar no tempo de Deus, ele possuiu a serva de sua esposa e teve um filho. E ele pensou que aquele seria o herdeiro dele. Mas o Senhor disse que não era aquele, mas um nascido na casa dele seria o herdeiro dele. Então eu digo que nós não sabemos esperar, como disse o salmista lá no Salmo 40,
Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Então nós devemos colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, mas nós devemos também saber esperar com paciência, porque o Senhor sabe o tempo certo de nos entregar. Ele sabe o tempo certo de nos conceder aquilo que nós estamos pedindo, porque muitas vezes, se nós recebermos de forma antecipada, poderá ser para a destruição, para a perdição, e não será bênção. E o Senhor, o que Ele tem para nós é bênçãos. O que o Senhor quer para nós é simplesmente nos abençoar. E ainda, nós queremos que as coisas sejam a nossa maneira. Nós queremos que seja do jeito que nós idealizamos. E não é assim. Deus tem as suas maneiras, Deus tem a sua forma de trabalhar. Porque Ele sabe, irmãos, como é que nós vamos receber aquilo que Ele está entregando. A forma com que nós iremos usufruir daquilo que Deus está nos entregando. E nesse momento, Abraão disse para o Senhor: eu estou esperando por um filho. E o Senhor disse: ele será concedido. Mas demorou-se 25 anos para que se cumprisse essa promessa na vida de Abraão. Por que nós pedimos hoje para o Senhor e queremos amanhã? Queremos depois da manhã? Eu falo sempre que tem oportunidade, que o Senhor, Ele responde sim de imediato. E muitas vezes Ele diz espere, outras vezes Ele diz não, mas quando Ele diz não, é não. E eu falo que eu sou um desses filhos da promessa de Deus. Porque eu fui alvo de campanhas e campanhas e mais campanhas dentro desta casa, pela minha conversão. E o dia que o Senhor disse para minha esposa: hoje eu estou entregando a bênção nas tuas mãos. Ele disse: hoje eu estou entregando, não é amanhã eu vou entregar. Ele disse: hoje eu estou entregando. E Ele entregou essa bênção nas mãos dela no domingo. Segunda nós não tínhamos culto, mas na terça tinha a tarde da bênção. E na terça-feira eu estava aqui entrando por aquela porta, sozinho, sem a minha esposa. Porque o Senhor, Ele prometeu, e quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Quando Ele fala, Ele faz, Ele não deixa passar a palavra dEle sem que ela seja cumprida. O que Ele promete, irmãos, está prometido, e Ele prometeu que Ele seria pai de multidão. Abraão não ia morrer sem ver a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Só que, irmãos, existem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas e que nós não entendemos. Às vezes, irmãos, é necessário que você pare, que você descanse no Senhor, que você espere realmente que o Senhor vai fazer. Eu tenho falado isso de forma incansável. Deus, Ele não trabalha, irmãos, na dúvida. Deus não trabalha onde há dúvida. Então não retenha a bênção do Senhor na tua vida. Abra o teu coração e confie. Eu entrego, Senhor, este propósito nas tuas mãos. E eu estou declarando que está nas tuas mãos, porque eu confio no Senhor e que não há mãos melhor para colocar do que das tuas. E eu sei que no teu tempo o Senhor vai me entregar essa bênção. E eu sei que o Senhor não vai me entregá-la de qualquer jeito, mas o Senhor vai me entregá-la de uma forma com que os meus olhos vão se espantar. Será grandioso demais. Eu vou, Senhor, entrar na tua presença chorando de alegria, porque o Senhor é Deus de milagres.
O Senhor age no impossível, o Senhor age onde nós não conseguimos ver. É ali que o Senhor trabalha. Mas o Senhor trabalha mediante a nossa fé, irmãos. Abraão, ele teve fé. Agora eu quero que você saiba, não é porque você está dentro da igreja, não é porque você é um servo, uma serva de Deus, não é porque você prega, não é porque você louva, não é porque você trabalha, que você tem cargo na igreja, que você não vai ser provado. Você vai ser provado sim, mas essas provações, irmãos, elas vêm para nos fortalecer. Essas provações, elas vêm para nos deixarem mais perto de Deus. Elas vêm para nos fortalecer, para nos mostrar que nós realmente possamos permanecer na presença dEle, que nós podemos sim enfrentar as lutas, enfrentar os temporais, porque, irmãos, Deus, Ele age, é no improvável, irmãos. O Senhor, Ele deu a palavra dEle, e a palavra dEle vai se cumprir na sua vida, seja hoje, esteja amanhã, ou seja depois da manhã. O Senhor disse para os seus discípulos: vamos para outra banda do mar. E o Senhor Jesus entrou no barco e se deitou ali. O Senhor estava dormindo. Quando aquele barco estava no meio do mar, uma tempestade se levantou e aquele barco começou a encher de água. E aqueles discípulos começaram a temer pelas suas vidas. Eles diziam: nós vamos morrer, porque o barco ia naufragar. E eles foram até Jesus, acordaram Jesus. E Jesus se levantou e ordenou que aquele vento cessasse, o mar se acalmou. Jesus disse para eles: homens de pouca fé. Por que, irmãos? Duvidaram. Porque duvidaram do quê? Da palavra do Senhor. O Senhor disse: passamos para outra banda, ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, Ele vai passar, porque o Senhor deu a palavra dEle. Ele não disse talvez passemos, não, Ele disse passamos. Então mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das provações, mesmo no meio das tempestades que irão se levantar, quando muitas vezes nós vamos imaginar, pelo que nós estamos contemplando com os nossos olhos carnais, que está tudo perdido, que não há mais solução, que não há mais saída, o Senhor se levanta e diz: coloca a tua fé em ação, porque eu estou aqui, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, eu digo que nós seremos provados, porque Abraão, ele foi tido como o amigo de Deus. E mesmo como sendo amigo de Deus, ele foi provado. Ele foi provado, sim, irmãos. E nós vemos, nesta passagem que nós lemos, que o Senhor disse para ele: pega o teu filho, o teu único filho, e vai para um dos montes de qual eu te mostrarei. Irmãos, eu quero imaginar eu numa situação como essa. Quero que vocês se coloquem no lugar de Abraão também, e imagine vocês na situação em que ele estava. Deus havia prometido que daria um filho para ele, que seria pai de multidão através daquele filho, e de repente Deus pede para que ele sacrifique em holocausto aquele filho. O holocausto significa uma entrega total, significa uma entrega sem reservas. Não é hoje eu oro, amanhã eu não oro, hoje eu leio, amanhã eu não leio, hoje eu vou pregar, amanhã eu não prego mais. Não. Nós temos que estar todo dia louvando, orando, jejuando, ministrando a palavra, quer seja dentro do seu lar, quer seja na rua onde você encontrar, aqueles que o Senhor colocar no seu caminho, nós temos que ministrar a palavra para eles, porque nós somos instrumentos nas mãos de Deus, nós somos amigos de Deus, mesmo que as pessoas, quando você vai falar do amor de Deus, Ele diz para você: mas olha como que está a tua casa.
você diz: a minha casa está nas mãos do Senhor. Eu estou agora falando da sua vida. Eu estou falando o que o Senhor está mandando para você, para a tua casa, para a tua salvação. Então, irmãos, nós temos que ter esse entendimento, que mesmo sendo amigo de Deus, nós também vamos ser provados. E ali ele estava sendo provado naquele momento, onde Deus estava pedindo o tudo dele, o melhor que ele tinha. Era tudo o que ele possuía de mais valioso na vida dele, era aquele filho. E ele, irmãos, saiu com aquela palavra. Ele foi para a casa dele. Ele separou a lenha. Ele preparou o fogo. Ele imolou a faca. Ele pegou o seu filho. Ele pegou 2 dos seus servos. E de madrugada, ele partiu para o lugar onde o Senhor tinha falado. E muitas vezes eu quero que você pense a partir deste momento e comece a agir desta forma. Muitas vezes nós deixamos de receber a bênção de Deus nas nossas vidas porque falamos demais e falamos para a pessoa errada. Abraão, ele não comentou nem com a sua esposa o que ele ia fazer. Então não comente o que você vai fazer com ninguém, até que se concretize, aí você conte a bênção. Porque se ele tivesse falado para sua esposa o que ele ia fazer, certamente ela não teria deixado. E ele não teria cumprido com a fidelidade dele a Deus. Porque ele amava Deus acima de todas as coisas. Quantas vezes nós não vemos pessoas dizerem como disse aquele jovem rico, quando Deus disse para ele: vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Ele abaixou a cabeça e saiu da presença de Deus. Porque ele não estava com o seu coração em Deus, ele estava com o seu coração na sua riqueza, nos seus bens. E quantas pessoas hoje não estão dentro da igreja, não estão na presença do Senhor, porque o seu coração está no seu carrão, está no seu apartamento, está na sua chácara, está na sua mansão, está em tudo menos em Deus. O coração de Abraão não. O coração dele estava inteiramente em Deus, voltado para Deus. Ele cumpriria qualquer ordem que o Senhor lhe desse sem reservas. Ele estava preparado para até mesmo sacrificar o seu filho, aquele que Deus tinha dado, aquele filho que ele esperou 100 anos para pegar nos seus braços, para pegar no seu colo. Abraão estava com 100 anos. Sara, sua esposa, com 90 anos. Uma mulher que era infértil. Mas quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ninguém consegue reter que a bênção chegue nas suas mãos. E é isso que Deus faz. Ele deixou os seus servos no pé da montanha, para que os seus servos subindo junto com ele, vendo ele erguer a mão com a faca para cravar no pescoço do seu filho, eles não o impedissem. Abraão deixou eles lá embaixo, mas Abraão deixou eles lá embaixo por quê? Porque ele não queria interferências, porque ele sabia que o que Deus estava pedindo para ele era justo. Aquele filho, embora ele tivesse pedido para Deus, embora fosse uma promessa de Deus, era algo que não pertencia a ele. Deus havia dado para ele cuidar, porque ele pertencia a Deus. Os nossos filhos não são nossos. Nós apenas cuidamos, orientamos, instruímos, ensinamos eles no caminho do Senhor, mas eles são de Deus.
Embora muitas vezes nós temos dificuldade para trazê-los para a igreja, mas nesse momento nós mudamos de tática. Nós deixamos de falar de Deus para eles, mas falamos deles para Deus. E Deus sabe, Ele conhece todas as coisas. E Abraão, irmãos, preste atenção no que ele disse para os seus servos: fiquem aqui, eu e o meu filho iremos lá, no lugar que o Senhor mostrou. E depois de adorarmos, nós voltaremos. Ele disse na primeira pessoa do plural: nós adoraremos e voltaremos. Ele tinha certeza que ele ia subir com seu filho, mas que ele voltaria com seu filho novamente. E ele não deixou em momento nenhum que a sua fé se esvaísse, que a sua fé esmorecesse. Ele continuou firme na promessa do Senhor. Ele chegou lá, ele preparou o altar, ele amarrou o seu filho. E no momento em que ele ia sacrificar, o anjo do Senhor bradou lá do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. O anjo do Senhor disse: não faças nenhum mal para o teu filho, porquanto sei que agora você me ama, você é fiel. E é isto que falta nos dias de hoje, irmãos. É fidelidade a Deus. Isso é o que falta nos dias de hoje. É fé de que o Deus que nós servimos, ainda que aquele pai tivesse sacrificado o seu filho, o Deus que prometeu tinha poder para ressuscitá-lo ali mesmo naquele lugar. Mas não precisou, porque Abraão, ele o tempo todo, ele manteve a sua fé em Deus. Ele manteve firme na promessa do Senhor. Quando seu filho disse: aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele diz: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. E no momento em que o anjo disse: não faças nenhum mal para o teu filho, Abraão olhou para trás e viu num arbusto ali um cordeiro preso entre os chifres. Ele foi lá e pegou aquele cordeiro e veio e sacrificou no lugar do seu filho. Deus proverá, irmãos. Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o sacrifício, Deus proverá para você tudo aquilo que você espera que Ele faça, tudo aquilo que você tem colocado diante dEle. Deus tem poder para prover o que há de melhor para cada um de nós. E Deus, Ele provou a Abraão na sua fé, não por duvidar de Abraão, não para que Abraão provasse para ele que ele amava Deus de forma incondicional, não. Deus provou a Abraão para que Abraão provasse para ele mesmo que não importava quais seriam as consequências, não importando o que viesse, mas ele estava preparado para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para demonstrar a sua fidelidade para aquele amigo que é fiel e que está conosco em todos os momentos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abraão, irmãos, foi constituído como pai da fé. Então nós devemos também nos colocarmos diante de Deus com esta mesma fidelidade. Nós devemos nos colocar de Deus, não importando o que Deus nos pediu, mas nós devemos demonstrar em todos os momentos que nós estamos preparados para honrar o nosso Deus. Não importa o que você fez,
Não importa onde você esteve, importa sim que hoje você está na presença de um Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe e que tudo faz. E que a vida de cada um dos irmãos aqui presente nesta noite e de todos aqueles que estão online sejam ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplaudam o Senhor.